Queridos irmãos, quero convidar a cada um que já está conosco nesta live, que está assistindo pela página oficial no Facebook. Nós entramos agora neste momento também ao vivo pelo nosso canal no YouTube. Se você não é inscrito, entra lá, se inscreve, ativa o sininho de notificações para que você possa estar recebendo aí o conteúdo. Assim que chegar, você já receber a notificação. Amém? Eu quero convidar a você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, no livro segundo escreve São Marcos, no capítulo de número 10. Vamos ler um texto bastante conhecido que fala acerca do jovem rico, e o tema dessa mensagem é: que lugar o dinheiro ocupa na sua vida? O texto por base será em Marcos capítulo 10, verso 17, que diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabeis os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Irmãos, de todas as pessoas que vieram a Cristo, o homem da passagem a qual nós lemos de Marcos é o único que saiu pior do que chegou. Este homem, ele foi amado por Jesus, mas mesmo assim ele desperdiçou a maior oportunidade da sua vida. No livro do profeta Isaías, capítulo 55, o verso 6, vai dizer: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Algumas traduções vai dizer: buscai ao Senhor enquanto está disponível. Quando eu leio esta palavra, eu vejo com grande clareza Deus dando a oportunidade para cada um se aproximar dele, mas com um alerta de que aqueles que não abraçarem esta oportunidade, vai chegar um momento que não vai ter mais como. Então,
este jovem em Marcos, ele desperdiçou a maior oportunidade da sua vida, a despeito de ter vindo a pessoa certa, porque esse jovem, ele estava com a pessoa certa. Ele abordou o tema certo. Este jovem, ele recebeu a resposta certa, mas ele tomou uma decisão errada. Ele amou mais o seu dinheiro que a Deus. Ele amou mais os prazeres transitórios desta vida do que a salvação da sua alma. Este jovem, ele tinha predicados privilégios excelentes, porque lá em Mateus capítulo de número 19, o verso 20, vai dizer que ele era jovem, com saúde, vigor, sonhos. Além de tudo isso, ele era muito rico. Era inteligente e proeminente. Tinha reputação, como diz lá em Lucas, prestígio social. Era virtuoso. Mesmo assim, ele estava insatisfeito com a sua vida espiritual. Queridos irmãos, lendo esta passagem, falando sobre este tema, trazendo algo acerca desse texto, eu me lembro de alguns episódios que eu tenho visto durante esses últimos dias. Muitas pessoas de alto padrão social, classe média, pessoas famosas, de nomes, pessoas intelectuais de grande conhecimentos por aí, vivendo uma vida dissoluta, pessoas que abrem, pessoas que têm fama. Os irmãos sabem do que eu estou falando, pessoas famosas, que se titulam como cristãos, que até simboliza ali, descem as águas, são batizados, mas não entendem o verdadeiro sentido do batismo, que fala acerca de arrependimento de pecado. Não entende o verdadeiro sentido do cristianismo, porque Cristo, ele diz, olha, aquele que está disposto a morrer por amor de mim, que negue-se a si mesmo, que tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Cristo estava falando de renúncia. Cristo estava dizendo que era necessário perder algo de muito importante para nós neste mundo, para poder ganhar no reino espiritual. Não se pode ter uma vida com Cristo vivendo uma vida de pecado, irmãos. Como é que muitos famosos, milionários, se titulam cristãos, mas vivem cantando para o mundo, vivem em festas mundanas, não renuncia aos palcos para poder servir a Cristo, não renuncia uma vida de luxo para poder ser um grande missionário, mas querem viver
uma vida, né? Um falso cristianismo. Porque a palavra de Deus diz que não se pode adorar a dois senhores. E ele, quando fala de Senhor na Bíblia, que é o Deus Mamon, ele está falando do dinheiro, da riqueza. Que muitos amam mais o dinheiro, a fama, a vida aí de status, os holofotes. Porque o evangelho, irmãos, ele vai trazer choro, lágrimas. Paulo mesmo, ele vai dizer que ele fez de esterco aquilo que para ele um dia foi importante quando ele estava no mundo sem servir a Cristo. Ele diz, eu fiz como esterco. Para mim não tinha mais importância, porque agora eu vivo com Cristo. Então, aleluia, a nossa fé, a nossa vida cristã, ela não pode estar baseada em bens materiais, em fama, em riqueza, em status, de maneira nenhuma, irmãos. Precisamos compreender. E aqui a gente vê nesse texto, aleluia, que este jovem rico, inteligente, com muita saúde, com muito vigor, com muitos sonhos, rico, aleluia, tinha prestígio, mas mesmo assim ele estava insatisfeito com a sua vida espiritual. Aparentemente tinha tudo para ser feliz, mas o coração ainda estava vazio. Por esses dias aí eu vendo uma reportagem de um humorista que tem milhões de seguidores, está aí na alta, mas vive sofrendo de uma depressão. Por mais que ele tenha uma boa casa, e ele é jovem, irmãos, mas ele pode ter a melhor casa, o melhor carro, aleluia, pode ter uma conta bancária cheia de dinheiro, mas a sua alma nunca vai ser preenchida com essas coisas. Jamais ele vai se satisfazer com as coisas terrenas, as coisas da terra, bens materiais. Eles nunca vão suprir verdadeiramente o vazio que há no coração do homem. De maneira nenhuma. Está aí este famoso, este como humorista. Sua vida não tem alegria. Vive se lamentando nas redes sociais. Mas eu quero dizer para você, humorista, que se um dia essa mensagem chegar para você, que tem alguém, aleluia, que te olha de maneira diferente, que pode preencher o vazio que há no teu coração, louvado seja Deus. Porque a verdadeira alegria, ela não está baseada em uma roda de amigos. A verdadeira alegria, queridos irmãos, não está baseado no melhor emprego, numa vida de viagens, de fama, de riqueza, não. O próprio Salomão, ele vai dizer isso. Louvado seja Deus. No livro de Eclesiastes, ele vai dizer que Salomão, ele diz, eu fiz tudo que o meu coração desejou. Se eu não me falha a memória, capítulo 3. Ele vai dizer que tudo que o seu coração desejou, ele fez. Teve fazendas, propriedades, gados, concubinas ali à sua disposição. Teve muito dinheiro. Um dos homens mais ricos, Salomão. Mas ele vai dizer que tudo isso não passava de vaidade.
Porque ele não tinha alegria verdadeira. Não tinha alegria verdadeira. Pessoas que constroem impérios valorizam mais o dinheiro do que a família. Porque aí o grande índice de separação tem sido no meio dos famosos. São pessoas que são orgulhosas. Pessoas que confiam no seu dinheiro, no seu próprio conhecimento. Aí acha que muitas das vezes não depende de ninguém. Mas eu quero dizer a você, aleluia, que o Senhor ele diz que sem Cristo nada podemos fazer. E se ele não edificar a tua vida, em vão é todos os seus esforços. Você pode construir império, você pode ter carro de luxo, você pode ter fazenda, você pode ter um iate, pode ter jatinho, mas se não tiver Cristo, você é um pobre miserável. Aleluia! Louvado seja Deus. E os grandes índices de separação no meio da fama de pessoas que têm dinheiro. Porque eles valorizam não a família, como os dizem, como casamento, como filhos, pensam em dinheiro. O tempo todo aí querem construir império. E quando eu olho para esse texto no livro de Marcos, Jesus aqui dialogando com este jovem rico, a gente vê que ele tinha uma necessidade. A sua alma ela era faminta. Louvado seja Deus. Porque não bastava ele ser rico. Não bastava ele ser honesto, religioso. A alma tem sede de Deus. Hoje a gente vê esse mundo da fama é uma religiosidade, mas não se vê renúncia. Aí pega uma música que é gospel, aí o famoso canta, bomba na internet, aí diz, ele é crente. Não, irmãos. Eu não posso afirmar que ele é crente. Mas eu posso afirmar que a alma dele está com sede. Mas o Senhor ele diz, quem tem sede, vem até a mim e beba. A fonte está aí, jorrando para você tomar coragem e renunciar a esta vida. Louvado seja Deus. Renunciar a esta vida. Não basta ser rico e honesto ou religioso. A gente vê que este jovem ele era sedento da salvação. Porque para isso ele foi a Jesus. Ele foi até a pessoa certa. E a gente vê aqui que ele chega de forma reverente ainda. Ele foi amado por Jesus. Chega aqui ele de forma reverente, que primeiro ele vai dizer. Ele se ajoelha e diz, bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? E diz que ele foi amado por Jesus. Porque Jesus diz aqui no verso 21, capítulo 10 de Marcos, verso 21. Jesus, fitando os olhos dele, o amou. O amou. Jesus amando este jovem. Aleluia. Jesus, ele diz, porque a pergunta de Jesus para ele, né? Sabe os mandamentos, quando ele diz, que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus diz, sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Veja só, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém,
honra teu pai e a tua mãe. E ele vai dizer que desde a sua mocidade ele conhece tudo isso. E Jesus, fitando os olhos nele, amando, Jesus vai dizer, só uma coisa te falta. Irmãos, esta palavra foi suficiente para este jovem revelar o que ocupava dentro do seu coração. Foi o suficiente esta palavra. Jesus diz, falta-te uma coisa. Aí Jesus vai dizer a ele, e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. Jesus diz o que a ele? Vai e vende tudo o que tu tens. Literalmente, irmãos, eu posso compreender que Cristo não estava querendo verdadeiramente que ele pegasse todos os seus bens e se desfizesse. Não. Mas eu entendo que Jesus estava querendo ver a intenção, o que era mais importante para aquele jovem. Aonde estava o seu coração. Aleluia. Jesus estava dando uma oportunidade para aquele jovem. Jesus estava fazendo um convite para aquele jovem. E ele desperdiçou. Porque ele amou mais, aleluia, os seus bens. Quantas pessoas têm desperdiçado a oportunidade de salvação e vida eterna. Aleluia, eu vejo pessoas aí que estavam no auge da fama, irmãos. Que foram sem a salvação, mas a oportunidade ela foi dada. Pessoas que constroem império, riquezas e fama, assim como Salomão diz, que fica para quem não fez nada. Ficaram para quem não fez nada. Porque não renunciaram. Não deixaram. Aleluia. Para trás. Essa vida dissoluta. A qual o adversário apresenta, que vem fazendo com que muitos percam a visão. Existia a igreja ali, uma das 7 igrejas da Ásia, no livro de Apocalipse, que era a igreja de Laodiceia, que os irmãos eram prósperos, tinham condições financeiras, era uma igreja rica. E muitos achavam ali, porque eram ricos, eu posso entender que se fosse nos dias de hoje, tinha engenheiro, advogado, tinha ali grandes empresários, e muitos achavam que não precisavam estar sempre aos pés do Senhor para poder ter algo. Eles entendiam que não era necessário estar dentro da igreja, literalmente, para poder ser abençoado de verdade, porque eles eram ricos, vinham prosperando sempre. Mas o Senhor ele vai dizer, como dizes, rico eu sou e de nada tenho falta. Então vejo que passas de pobre, vejo que és pobre, nu e miserável. Porque é assim que Deus olha para aquele que não reconhece as suas falhas. É assim que Deus olha para aqueles que não reconhecem que é pecador e que necessita do perdão de Deus. Acha que a riqueza é tudo. Acha que ter um bom emprego é tudo. Mas a sua alma, ela tem sede. A alma, ela tem sede. Glória a Deus. As virtudes do jovem rico, irmãos, no entanto, aleluia, eram aparentes. Era de aparência. Porque quando o Senhor disse a ele, pega tudo, o que tu tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem, segue-me.
Diz que ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste. Aleluia. As virtudes do jovem rico, no entanto, eram aparentes. Jesus revelou-lhe que ele estava enganado acerca da salvação. Estava enganado de si mesmo, da lei de Deus, de Jesus, acerca da verdadeira riqueza. Observe aqui, irmãos. Cristo, ele diz: não junteis tesouro aqui na terra, aonde a traça, o ferrugem consome, mas juntais tesouro no céu. É por isso que ele diz esta palavra ao jovem rico. Ele diz: terás um tesouro no céu. Esse é permanente. Esse a traça e o ferrugem, ele não corrói. Oh, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Jesus, então, ele desafia com 5 imperativos. Jesus diz: vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e vem e segue-me. Ele deve renunciar ao que se constituiu no objeto de sua afeição antes de poder viver debaixo do senhorio de Deus. O dinheiro, porém, a gente vê que era o Deus deste jovem. E o rico, o jovem, vai embora sem a salvação, sai triste, pior por ter rejeitado a verdadeira riqueza. Jesus, ele não condena, irmãos, a riqueza. Deixa eu abrir esse entre parênteses aqui. Jesus, ele não condena a riqueza de maneira nenhuma. O que Jesus, ele condena aqui, meus irmãos, é o amor ao dinheiro. É o apego ao dinheiro. O dinheiro, porém, era o Deus desse jovem. A raiz de todos os males, a gente precisa entender que não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todo mal. Por dinheiro, famílias têm sido desestruturadas. Por amor ao dinheiro, ao homem amar o dinheiro, famílias entram em pé de guerra por conta de herança. Então, o dinheiro, o dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão, irmãos. A questão não é possuir o dinheiro. A questão é sermos possuídos por ele. Seguir a Cristo é um caminho virtuoso. Deus, ele não tira. Ele dá 100 vezes mais. É uma recompensa futura. A vida eterna, essa vida, ela é super relativa. Mas busca as coisas que são do alto. Abra o coração para Cristo. Deixe Cristo fazer morada. Compreenda que os maiores valores estão no céu. A maior riqueza. Peça a Deus sabedoria para administrar
as bênçãos que Ele vai conceder a vós. E você que está numa situação como a desse jovem rico, que Deus ele visite o teu coração, que você compreenda esta mensagem, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus.